A universidade, que completa 50 anos de história em 2018 e já formou mais de 75 mil profissionais, começa mais um ano letivo nesta semana. E quais são os desafios para uma instituição em permanente mudança? Bom, é com este questionamento e muitos outros que os professores da UPF vão ser recebidos hoje em uma aula magna. Nosso convidado aqui no estúdio é o palestrante desta aula, professor doutor Naumar de Almeida Filho, médico, ex-reitor da Universidade Federal da Bahia. Seja muito bem-vindo ao UPF. É um orgulho para a gente lhe receber aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu começo já, professor, lhe perguntando o seguinte: o senhor é autor de diversos livros, entre eles, livros que falam de uma nova universidade. Que universidade é essa? É um movimento que começamos em 2006, buscando questionar o sistema que o Brasil tem de ter universidades que não são universidades verdadeiras. Por isso que o nosso tema hoje na aula magna é o que é universidade. A sociedade precisa saber que a universidade é diferente de uma instituição somente de educação superior. Sua missão social, sua missão política, sua missão intelectual transcende muito isso. Então, a Universidade Nova é restaurar esses valores dessa instituição que no Ocidente tem mais de 1000 anos. Pois é, e aí há muitos desafios a serem vencidos pela frente. Pela sua visão e pelos seus estudos, quais são os principais, professor? O principal deles é o tema do que a gente pode chamar de uma qualidade crítica que a universidade precisa assumir. Não ser apenas educação superior ou formação terciária e, muito além disso, produzir conhecimento, se responsabilizar pelos problemas mais sérios da sociedade. Isso é missão da universidade. Eu acho que a universidade brasileira tem tido muita dificuldade em desempenhar esse papel. Por isso que precisa se renovar, por isso que a gente precisa de uma universidade nova e não essa antiga instituição que está, de alguma forma, reagindo a se transformar. Projetos de pesquisa, projetos de extensão, atividades que vão muito além da aula dada dentro da sala, ajuda a fazer uma universidade de verdade, professor? Com certeza. O modelo de aula é um modelo da época medieval. E a gente ainda mantém um formato em que alguém fala e outros escutam. E os que escutam têm uma dificuldade grande de aprender, de compartilhar. Aprendizado é um processo mútuo. Quem ensina, aprende. Quem aprende, ensina. E a universidade tem uma certa dificuldade em sair daquele modelo antigo, que alguns sentam. Por isso, Paulo Freire dizia que isso é educação bancária, os bancos escolares. Isso já está superado em todo o mundo. E a gente precisa fazer um esforço para a universidade brasileira alcançar esses patamares de inovação. Como os professores podem, então, dar aulas mais atrativas? Deixando de ser aquele professor clássico, aquele professor convencional, o dono da verdade. O professor é muito mais um mediador, um orientador, até porque hoje, com as tecnologias, o conhecimento está à disposição de todos. Precisamos apenas saber métodos para discernir, distinguir entre o conhecimento válido, o conhecimento significativo, daquele que é apenas trivial. A universidade tem essa missão de discutir e fazer com que a sociedade se veja numa instituição que, além disso tudo, é produtora de conhecimento. Por isso que as universidades no mundo são centros de pesquisa também. Professor, vestibular, prova do Enem são as principais maneiras de entrar numa universidade. O que precisa ser revisto nesses processos? O fato de que os alunos fazem vestibular, o Enem, e não entram na universidade. Eles entram em faculdades, ou em escolas, ou em institutos, quer dizer, fazem escolhas prévias. E o mundo é mutante, cada vez mais em transformação, permanente mudança. Esse é um dos temas da nossa conversa hoje com os professores. E essa permanente mudança precisa que os alunos decidam, eles participem e mudem. E se você faz um vestibular, entra numa faculdade, depois para mudar é difícil. A gente precisa mudar o seguinte, que esses processos seletivos permitam que as pessoas entrem na universidade.
e depois façam suas escolhas. Basta isso. A interdisciplinariedade é uma grande maneira de transformar e preparar esse cidadão para o futuro. Certamente, porque os problemas são complexos, os problemas do mundo não são simples. Então não adianta dizer que basta uma disciplina que resolve. O problema da política não é só um problema de ciência política, de antropologia, de sociologia. O problema da crise hídrica brasileira não é somente um problema de hidrologia. É um problema físico, químico, social, biológico e assim por diante. Então, não cabe mais o ensino fragmentado em setores. E tem até algo que se diz muito, a realidade é complexa, mas a universidade é simplificada em departamentos e disciplinas. Então, uma coisa não combina com a outra. Por isso que a Universidade do Futuro é interdisciplinar desde o começo. E olha, um pouco desses pensamentos e dessas reflexões serão propostas hoje à noite em uma aula magna, onde esse encontro é fechado, é claro, para todos os professores da Universidade de Passo Fundo. É a sua primeira vez aqui na UPF, o senhor chegou ontem ainda, já conseguiu conhecer um pouquinho da estrutura aqui da universidade hoje. E gostando muito, principalmente essa calorosa acolhida, muito carinhosa, e agradeço. Professor, nós é que agradecemos a sua vinda aqui, muitíssimo obrigada e um excelente encontro hoje à noite. Obrigada.